Boa noite, irmãos. Que a preciosa graça e misericórdia do Senhor nos acompanhem todos os dias de nossas vidas. Estou com muita saudade de cada irmão, das nossas reuniões de culto, e quero reunir-me com os irmãos de forma a adorar ao Senhor, a servir ao Senhor, agora por meio da sua palavra de contínuo, como nós sempre fizemos no templo, na casa do Senhor, agora fazemos, graças ao Senhor, pela misericórdia do Senhor, ainda podemos fazer isto online agora. Então eu quero reunir com vocês para que juntos avancemos nas santas exposições do Salmo 121 que nós começamos. E hoje estaremos entrando na terceira parte. Peço que abram, por favor, suas Bíblias no Salmo 121 e deixem, por favor, ali aberta a palavra de Deus. Reúna a sua família, reúna seus filhos. Precisamos de atenção para tentarmos entender as Sagradas Escrituras, atentarmos para o seu ensino com seriedade, com profundidade e com zelo. Meus irmãos, espero que tenham achado a porção bíblica, juntem a família. Eu lerei na minha versão, irmãos, acompanhem-na, porque diz assim: Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém. Agora quero convidar os irmãos e os amigos, quero convidá-los a orarmos ao Senhor. Pedirmos que a graça do Espírito Santo abençoe nossa compreensão dessa porção das Escrituras. Oremos. Santo e excelso Deus, Deus sublime, Deus glorioso, Deus que exerce domínio sobre todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. Tu és o único, ó Senhor nosso Deus. Tu és digno de glória, Tu és digno de honra, de louvor, de adoração, de exultação. Todos os que são chamados pelo Teu santo Evangelho em Cristo são chamados a Te adorar, a Te servir, a Te amar, Senhor. Nossa porção é o Senhor. Ó Pai eterno, nós podemos dizer que Tu és a porção do nosso cálice, a nossa herança. O Senhor é a fonte suprema de todo o nosso bem. Por isso nos humilhamos ante a Tua presença gloriosa, Senhor. Podemos estar distantes aqui fisicamente uns dos outros, mas estamos unidos ao corpo do Teu Filho, no qual e sobre o qual Ele é a cabeça. E nós estamos reunidos por um chamado santo do Evangelho. Pedimos a Tua preciosa graça, Senhor. Compreensão, discernimento, a obra da Tua graça pelo poder da verdade operando em nossas vidas, Senhor. Permita-nos, rogamos-te, Senhor, que esta noite possamos ouvir a Tua palavra tratando conosco e nos estimulando e despertando a piedade verdadeira, Senhor. Em o nome santo de Jesus, rogamos a Ti, Senhor. Amém. Meus irmãos, a firme convicção, nós paramos na última exposição, a firme convicção do salmista, no verso 2, quando ele disse:
o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, permitiram ao salmista, nos versos 3 e 4, pensar que jamais ele deveria temer uma queda final, um tropeço que o afastasse de forma definitiva de Deus. Então, meus irmãos, naquela jornada do peregrino do Salmo 121, ele cria perfeitamente que o Senhor, que é soberano sobre céus e terra, que ele não se afastaria de uma forma definitiva, não cairia de uma forma definitiva. O grande eu sou do verso 2 não permitiria que o salmista se perdesse em sua jornada, que ele caísse de forma a não poder, jamais poder prosseguir na verdadeira fé. Meus irmãos, a certeza de um crente ser preservado de todos os poderes contrários, só pode esta certeza provir dos céus. Só pode provir de Deus. É uma grande obra da graça que não permitirá que os crentes verdadeiros fiquem pelo caminho. É uma grande certeza da obra da graça. E isto não é um esforço que depende sumamente deles. Este ensino do Salmo 121, meus irmãos, mostra-nos isto. É o resultado do grande eu sou. É o eu sou, o Senhor que fez o céu e a terra, que não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É Ele, no uso do seu excelso poder, Ele não permite, em seu governo soberano, que os seus, que lhe pertencem, possam ficar pelo caminho. Entregues a nós mesmos, nós não levantaríamos, meus irmãos, meus amigos. Entregues a nós mesmos, nós cairíamos e fracassaríamos no todo. Mas Deus é poderoso, diz ali a Epístola de Judas, no verso 24, no Novo Testamento. Deus é poderoso para vos guardar de tropeços, para conduzir-vos até Ele, para que Ele seja glorificado em nossa salvação. Meus irmãos, todos aqueles que o Senhor redimiu, que o Senhor chamou, serão mantidos porque assim Deus quer. Isso é um decreto da providência, é um decreto de Deus que tem o seu poder providente sobre eles, meus irmãos. Então, este é um elevado mistério da graça na vida daqueles que pertencem ao Senhor. Como diz Romanos 9, 26. Convido os irmãos a lerem. Aliás, perdoe-me, Romanos 9, 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então agora nós pretendemos entrar num ângulo a mais dessa proteção soberana de Deus no Salmo 121. A questão agora avança nos versos 5 e 6 para além da proteção dos passos, dos tropeços de alguém. A questão avança para além dos passos em si mesmos. A questão agora avança para outro ângulo de proteção do Senhor. Aquele que guarda de tropeços destrutivos, que preserva os que são seus, também os guarda dos tempos e nos tempos, aliás, e nas estações diversas de sua peregrinação. Tempos e estações diversos de sua peregrinação neste mundo. Vejam, por favor, os versículos 5 e 6, irmãos. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Nós temos novas aplicações aqui, irmãos. Da confissão pactual do verso 2, nos versos 5 e 6. O Senhor, o eu sou, revelado ao povo da antiga aliança, aos crentes da antiga aliança. O Senhor, o eu sou, é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Então, temos que perguntar novamente aqui, o que significa esta tutela
que significa esta doutrina da tutela, da proteção de Yahweh, do grande eu sou, do Senhor. Ele não guarda apenas de cairmos de forma definitiva, nos versos 3 e 4. Ele não apenas vigia de tal maneira, diuturnamente, como alguém que está desperto e não dorme. Mas agora é necessário que se veja isto sob outro ângulo precioso. As fases e os tempos e as estações em que as peregrinações envolvem esses peregrinos do Salmo 121. Os perigos do dia e da noite, representados aqui, meus irmãos, pelo sol e pela lua. Mas temos de perguntar, e sempre temos que fazer isto, fazer este avanço do Salmo 121 e o retrocesso um pouco para compararmos aqui, vermos a relação entre os versos que estamos analisando com os versos imediatamente de onde nós saímos. Então, qual seria a diferença aqui entre a ação protetora, a guarda protetora dos versos 3 a 4, com a guarda protetora dos versos 5, ensinada nos versos 5 e 6? E outra questão ainda, por que nós necessitamos de ambas? Por que necessitamos de ambas as proteções? Tanto a do verso 3 e 4, que pareciam já nos ser uma proteção excelsa, maravilhosa, de alguém que não dorme e vigia os nossos passos, mas também precisamos desta nova agora dos versos 5 e 6. Meus irmãos, como nós vimos, a proteção guardadora do Senhor, nos versos 3 e 4, é uma das mais amplamente afirmadas nas Escrituras. A doutrina de que os salvos têm uma segurança que está para além deles mesmos, além das suas fraquezas, além da contrariedade de Satanás e de um mundo que podem tentar colocá-los no chão de uma forma definitiva. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Então, irmãos, é absolutamente necessário que aqueles que pertencem ao governo de Deus, ao reino de Deus, ao chamado do Evangelho, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, meus irmãos, é absolutamente necessário nas Escrituras que aqueles que pertencem a Cristo, que ouvem o seu chamado, ouviram o seu chamado, que eles também entendam que eles recebem uma certeza indubitável quanto a esta obra da salvação neles. Que esta segurança é tal que não lhes permitirá que se apartem dele em definitivo, do seu amor por eles. Jamais isto ocorrerá. Então, meus irmãos, vejamos uma leitura bíblica comparativa aqui, pode nos instruir muito bem, Romanos 8, 38 e 39. Por favor, abram ali, em Romanos, capítulo 8, verso 38 e 39. Onde nós lemos: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, os versos 3 e 4 do Salmo 121, meus irmãos, correspondem aqui exatamente em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, meus irmãos, no verso 38, corresponde a este porque estou bem certo. Vejam em Romanos ainda, capítulo 8, versos 35 e 36, onde Paulo havia afirmado: quem nos separará do amor de Cristo? E ele alenca então uma série de fatores que poderão tentar nos separar deste amor, meus irmãos. Então, ele havia perguntado antes quem era capaz de realizar isto, de separar os salvos do amor de Cristo. Mas agora, no verso 38, ele diz, ele chega à conclusão de que nada é possível, nada tem essa capacidade, é impossível que isto ocorra.
Então, ele agora está certo de que nada pode acontecer em razão disto. Porque estou bem certo. Estou bem certo é a tradução de uma palavra grega, meus irmãos, no Novo Testamento, pepeismai, que significa fui convencido e permaneço convencido. Fui convencido e permaneço convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ora, meus irmãos, pois bem, a grande diferença na maneira como Deus guarda os salvos está refletida aqui no Salmo 121, é que nos versos 3 e 4, nós temos a suprema soberania de Deus sobre os passos destes que pertencem ao Senhor. Mesmo a respeito de seus fracassos e quedas, meus irmãos. Ele, diz o texto, não permitirá que os teus pés vacilem. A soberania de Deus está ligada a esses passos, meus irmãos. Saberá lidar com eles. Determinou como eles não se perderiam. E os versos 3 e 4 estão nos dando a segurança antes mesmo que esses passos, que o peregrino viesse a dar esses passos e estivesse nos momentos mais difíceis e mais escorregadios da vida. Meus irmãos. Mas agora, nos versos 5 e 6, a diferença é que, meus irmãos, nós temos um outro ângulo da proteção divina. São os tempos e as estações nas quais estes passos, aliás, os tempos e as estações nos quais estes passos deverão ocorrer. Os dias e as noites são diferentes dos passos. São as próprias condições dos passos em que aqueles passos devem ser dados. Nós temos a ingênua compreensão de que todos os dias serão os mesmos das nossas vidas. De que todos os tempos, todos os anos, de que não haverá um dia e uma noite diferentes. Que andaremos sempre sem que eles sofram quaisquer mudanças, quaisquer alterações. Mas voltemos então para o Salmo 121, meus irmãos, lá os versos 5 e 6. O que o salmista pretende com o início agora desses dois versículos, meus irmãos? Por que o salmista realmente inicia dessa forma? Porque ele reafirma a confissão pactual do verso 2, de forma dupla ainda no versículo 5, no mesmo versículo. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Por que ele faz isto, meus irmãos? Ele precisa despertar novamente este conhecimento. Ele precisa, porque agora ele quer despertar ângulos maiores da proteção divina, utilizando-se duplamente do conhecimento pactual do Senhor, revelado a ele, meus irmãos, que ele professou e preservou a si mesmo do seu fracasso inicial de ter tirado os seus olhos do Senhor no verso 1, e ele confessa novamente a sua segurança que está somente no Senhor, no Deus do pacto, no verso 2. Então ele usa duplamente a expressão o nome do Senhor no verso 5, o eu sou, que é traduzido em nossas Bíblias por Senhor. E essas duas expressões no verso 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, esses dois nomes utilizados aqui, duas vezes utilizado o nome do Senhor, possuem, meus irmãos, aqui uma dupla aplicação, vamos dizer assim. Primeira aplicação aqui é na primeira parte do verso, verso 5. O Senhor é quem te guarda. Uma aplicação lá do conhecimento do versículo 2. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O grande eu sou, que é o Criador de todas as coisas. Então a primeira aplicação aqui é que o crente precisa tomar consciência de que ele está dentro do povo do pacto. Vejam como ele volta a isto, sempre a esta mesma questão.
O crente precisa ter consciência de que ele professa o conhecimento do povo do pacto, do povo que foi separado por Deus em sua aliança. Primeiro deve haver uma fé pactual. A confissão de que o Deus que se revela tal qual nas Escrituras, no seu propósito de salvação, de redenção a Israel. Esse é o mesmo Deus sob o qual ele está sob a sua poderosa graça. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então a primeira coisa que é necessário é que uma pessoa se arrependa, creia no Evangelho, tenha consciência pelo Espírito Santo de que está agora sob o controle soberano de Deus e de que Deus a está conduzindo nessa peregrinação, de que esta pessoa está dentro do povo do pacto, povo da aliança chamado pelo Evangelho. E não é apenas um tipo de profissão de fé pública, irmãos e meus amigos. Nós temos que entender isso agora num nível extremamente pessoal, como declara a segunda parte do versículo 5, que é a segunda aplicação. Eu queria que considerasse comigo a segunda aplicação, que está na segunda parte do verso, a aplicação do conhecimento de Deus ali. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. A segunda aplicação aqui é o grau de pessoalidade sob o qual esta profissão deve atingir a vida dos verdadeiros crentes. Meus irmãos, os verdadeiros crentes não estão apenas ligados a um grupo religioso. Eles não fazem parte apenas da igreja visível, da igreja local. Os verdadeiros crentes, meus irmãos, têm conhecimento pessoal, experimental de Deus e com a sua palavra, para se refugiarem nele. Meus irmãos, estudos da forma poética do Salmo 121, estudos da estrutura poética do Salmo 121 indicam precisamente isto, que o salmista aplica o conhecimento de Deus de uma forma cada vez mais singular e pessoal, desde que ele inicia o salmo. Como quando ele diz agora, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. E vejam a forma, vejam a forma como ele expressa essa pessoalidade, esse grau intensamente pessoal da relação do crente com Deus, na sua peregrinação. O Senhor é a tua sombra. Sombra no hebraico é céu. Céu pode ser, no Antigo Testamento, uma palavra utilizada para dias sombrios, escuridão, trevas, meus irmãos. Como a praga da escuridão sobrenatural lançada sobre o Egito para libertar o povo de Israel. Mas, meus irmãos, céu também, aqui em especial, é a sombra protetora, a sombra que acolhe, é a sombra que está próxima, é a sombra que protegeu, por exemplo, os israelitas quando eles estavam sob esta sombra durante o dia nas peregrinações por 40 anos no deserto, até chegar a Canaã, a terra prometida. Mas a questão é, onde está esta sombra, propriamente dita? Vejam o complemento da metáfora, meus irmãos. A tua mão direita. Esta sombra está protetora à mão direita. Mão direita, no Antigo Testamento, meus irmãos, é o símbolo de poder. Deus está ali exercendo a sua obra em nós e a sua obra sobre nós. Ele exercerá a função de poder, força e triunfo ao mesmo tempo em que os salvos não puderem de forma alguma fazer isto por eles mesmos. Quem estará ali ao lado direito deles? Este símbolo de poder, mesmo que eles não tenham por si mesmos, mas quem lhes é poder, força, é Deus. Aquela sombra está protegendo, mas ao mesmo tempo a força graciosa de Deus está ali, meus irmãos. Como é que nós devemos entender estas coisas?
Nós estamos aqui, irmãos, envolvidos no grande mistério de como Deus trata-nos sob os seus decretos e utiliza das suas providências. Meus irmãos, como é que nós devemos todavia entender isto? Até que ponto nós podemos entender isto? Meus irmãos, a grande maneira bíblica, interpretativa de entendermos isto aqui é este raciocínio semítico, hebraico, aqui é como a palavra de Deus trata deste assunto, como a revelação bíblica trata no geral. Então, meus irmãos, o significado disto aqui, nós temos que entender pela própria Escritura, como Deus trata esses assuntos, por exemplo, em textos paralelos. Por exemplo, nós precisamos entender aqui algo da significância do dia e da noite. E precisamos entender isto em textos paralelos. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos e para os amigos é sobre o primeiro significado, os primeiros dois significados básicos das palavras dia e noite aqui, do verso 6. Tá? De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Dia e noite possuem duas das mais básicas aplicações aqui no Salmo 121. Primeiro, dia e noite são metáforas da própria totalidade da vida, dos dias que nós vamos ter neste mundo. Os anos sob os quais nós teremos que viver, sob determinadas condições pelas quais nós teremos que passar. Meus irmãos, segundo aqui, dia e noite funcionam como eles mesmos são. Dia e noite aqui tem o sentido dos elementos da natureza, que governam a natureza, como o livro de Gênesis declara, que Deus criou o sol para governar o dia e a noite para governar, e a lua para governar a noite. Mas esse dia e esta noite estão sob as condições da queda, da maldição, como também o próprio livro de Gênesis afirma. Dia e noite, então, são o quadro geral de nossas vidas sob um mundo decaído. Um mundo que se tornou maldito. Um mundo que sofre seríssimos e graves juízos de Deus. E a própria natureza criada está sob esta condição, meus irmãos. E há quadros bíblicos, e por isso devemos mergulhar um pouco aqui num quadro comparativo bíblico que vai nos ilustrar profundamente isto. Nós precisamos entender o Salmo 121, sua estrutura básica que temos entendido até aqui, com a estrutura básica inicial do Salmo 91. Ali nós podemos entender, meus irmãos, tanto a necessidade da piedade em conhecer a Deus e aplicar esse conhecimento de uma forma piedosa na vida, tanto quanto nós precisamos entender os perigos envolvidos nos vários tempos e estações da vida do Salmo 91. Vamos até ali, por favor. Abram suas Bíblias. No Salmo 91. Eu quero ler com os irmãos aqui apenas até o verso 8. E as duas estruturas básicas a que me refiro são os versos 1 e 2 e os versos 3 e 8. Primeira estrutura básica aqui. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Vejam, meus irmãos, os versos 1 e 2 são, à semelhança do Salmo 121, um convite à proteção divina. Um convite à proteção divina, despertar a sabedoria que só a verdadeira piedade pode possuir. De se esconder no Senhor sempre. E tê-lo como seu mais alto bem. E sempre dizer a Deus, direi ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Há mesmo um encorajamento no Salmo 91. Porque, meus irmãos, o verso 1 diz o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então, a pessoa que faz isto dirá, ela é aqui estimulada a dizer, junto com o salmista do Salmo 91, aquilo que diz o verso 2. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte,
Deus meu em quem confio. Então, meus irmãos, aí vem o conhecimento dos nomes de Deus. Deus, aqui é chamado no verso 1 de o Altíssimo, Onipotente, Refúgio, Baluarte, Deus, e enfim, esses vários nomes que vão suceder ao longo, né, do Salmo, aqui refletem o conhecimento de Deus aplicado à vida. De um crente piedoso que se aprofunda na piedade cada dia mais que ele está passando por perigos extraordinários. Então, meus irmãos, os nomes invocados aqui demonstram o conhecimento que ele tem de Deus, assim como o Salmo 121, verso 2. O meu socorro, o meu auxílio vem do Senhor, do grande eu sou, o nome revelado de Deus na antiga aliança, que fez o céu e a terra. Agora vejam a estrutura dos versos 3 a 8. As várias adversidades no Salmo 91. Os perigos terríveis que só podem ser vencidos sob aquela sombra protetora e aquele conhecimento de Deus. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que se assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Vamos aqui até o verso 8. Meus irmãos, as várias adversidades que nós temos aqui. O verso 4, na realidade, aqui, vejam, é uma aplicação do conhecimento do verso 1, do Salmo 91. É como faz o Salmo 121, meus irmãos. Crentes vão enfrentar perigos de tempos em tempos. Perigos reais. Perigos que, se não fosse a intervenção divina, seriam realmente destruídos, meus irmãos. Mas se você habita ali, no esconderijo do Altíssimo, lhe será dado a conhecer e a discernir esta proteção. Vejam novamente, por favor, o verso 4. Onde é que os salvos se escondem conscientemente? Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. O grande eu sou. Quem Deus é, o conhecimento que Ele dá de si pela sua palavra. Meus irmãos, por meio da sua graça, pode esconder os salvos. O grande eu sou pode proteger, porque o que Ele diz aos seus, o que Ele promete aos seus, é provindo de sua fidelidade, porque Ele é verdadeiro. O que Ele diz opera contra toda a sorte de males que vem contra nós nesta vida. Agora vem um tipo de proteção aqui em tempos perigosos. Apenas Deus pode proteger-nos, diz o Salmo 91, dos perigos que são tanto naturais quanto sobrenaturais. O Senhor pode proteger-nos de males que derrubam tanto de doenças quanto de perigos de guerra aqui, no decorrer desses versículos. Os seus não precisam temer nem as setas, né, como nós lemos aqui, o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia, nem os perigos terríveis, naturais, tanto quanto sobrenaturais. Perigos que podem assolar ao meio-dia, nas trevas escuras também. Haverá, no caso dos filhos de Deus, sempre uma intervenção pessoal. Bem, a grandeza disto nós lemos no Salmo 91, no verso 7. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E o verso 8 explica imediatamente o verso 7. São os inimigos de Deus, os que se opõem contra Ele e se opõem contra
a igreja se opõe contra o povo da nova aliança, meus irmãos, da antiga e nova alianças. Meus irmãos, vejam, aqui há duas partes distintas e quero destacá-las para tentarmos entender esta relação com o Salmo 121. Primeiro, é necessário viver piedosamente. É muito necessário que o crente tenha compreensão do seu refúgio acolhedor, confiar inteiramente, né, e aplicar o conhecimento da palavra nesses momentos, como diz os versos 1 e 2. O verso 4 corrobora isso dizendo: cobrir-te-á com as suas penas, sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Nos ensina uma forma pessoal de que a palavra de Deus está sendo aplicada a nós pelo Espírito Santo, e nós estamos compreendendo isto, mostrando-nos um Deus gracioso, soberano, mas gracioso, pronto a acolher-nos aqui com a sombra das suas asas, como um pássaro está cobrindo os seus filhotes. E não há nada de impessoal nisto. O grande Calvino diz no seu comentário que Deus está sendo condescendente, tão elevado o Senhor, tão glorioso, mas Ele é condescendente conosco ao permitir-nos ter o entendimento da sua acolhida, como um pássaro acolhe os seus passarinhos sob as suas asas. Mas a segunda parte aqui, meus irmãos, se a primeira envolve piedade, um crescimento no conhecimento piedoso de Deus, a segunda parte da estrutura aqui do Salmo 91 é que esses males são noturnos, são diurnos, são perigosos mesmo. Se nós fôssemos deixados sozinhos com eles, nos destruiriam num primeiro momento. E são males diurnos e noturnos, impossível de ser detidos, de ser vigiados devidamente, meus irmãos. Bem, eu me utilizei, irmãos e amigos, desta comparação das estruturas dos Salmos 91 e 121 para nos mostrar aqui que esses males vão nos envolver de tempos em tempos. E o quão necessário é a vida piedosa. Meus irmãos, dia e noite. São males que envolverão tempos e estações diferentes das nossas vidas. Qual é a aplicação? A aplicação-chave do Salmo 121, versos 5 e 6. É necessário conhecer o Senhor, confessá-lo, confiar nele, ter um exercício da piedade, de que ele é refúgio seguro sobre estes tempos, sobre estes períodos de nossas vidas, sobre os quais nós teremos realmente que passar. Onde caminharemos em meio a grandes perigos. Meus irmãos, Ele mesmo não nos deixará nestes dias. Como diz o verso 3, Ele está vigiando nossos passos. Mas o verso 6 afirma que o grande Eu Sou, meus irmãos, não só não permitirá que nós fiquemos abatidos pelo caminho, mas que haverá dias muito mais quentes que os outros dias e noites muito mais escuras que outras noites. Mas estes mesmos dias e noites foram feitos por Deus, e Ele não permitirá e não usará isto como alguém que está com ira sobre nós para nos abater e nos destruir. Pelo contrário, o Senhor, o grande Eu Sou, foi quem criou o céu, quem criou o céu e a terra. E Ele é que vem em nosso auxílio. E estas coisas não virão para nos destruir. Estas coisas virão visando o seu propósito, o nosso aperfeiçoamento. Virão como um juízo para os réprobos, um juízo sobre aqueles que não conhecem o Senhor e rejeitam o seu chamado. Mas, meus irmãos, virão também como um modo de aperfeiçoamento para os santos nas suas várias peregrinações por este mundo, até chegarem a Ele. Vamos parar por aqui e vamos para algumas aplicações chaves, meus irmãos e meus amigos. Quero extrair, como sempre fiz na igreja, pelo menos 3 aplicações chaves, dentre as quais algumas que nós já vimos aqui. A primeira lição-chave. Quão excelente é que o crente
cresça em piedade em relação às preciosas promessas de Deus. Quão precioso, meus irmãos, é que o crente se exercite na piedade do conhecimento do seu Deus. É isto exatamente que vemos no Salmo 121. À medida que os perigos aumentam, no Salmo 121, o salmista também descreve não apenas esses ângulos extremamente perigosos, mas ele descreve uma intensa e crescente necessidade de vida piedosa, de conhecimento de Deus aplicado. Nós vemos isso nos versos, o conhecimento de Deus aplicado no versos 5, 7 e 8. Os irmãos podem ver ali no Salmo 121 como repete-se aqui o nome de Deus, nos versos 5, 7 e 8, que é a aplicação da profissão de fé do salmista do verso 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Este mesmo Senhor este mesmo Senhor é quem te guarda, este mesmo Senhor é a tua sombra, a tua direita, este mesmo Senhor te guardará de todo mal. Foi Ele que fez o céu e a terra. Então, ele repete aqui várias vezes o nome Senhor como uma afirmação de que o conhece e de que o tem aqui porque como seu Senhor, porque tem o chamado para estar no seu povo, que o conhece de forma pessoal, há uma obra pessoal da graça nele, e de que a sua presença é contínua junto a ele, mesmo diante de perigos intensos. Esta experiência também do Salmo 91, irmãos. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, aquele que habita, Salmo 91 diz, onde Deus esconde os seus? Deus esconde os seus na sua palavra, nas suas promessas, no conhecimento que Ele dá a eles sobre si mesmo. Meus irmãos, vejam a expressão, aquele que habita, não aquele que está de passagem, não aquele que não o conhece de fato, mas aquele que habita, que é permanente refugiar-se nele, no conhecimento da graça que o Espírito permite aos seus, por meio da verdade. A intimidade com Deus é um produto da graça. A intimidade com Deus é uma obra da graça naqueles que se refugiam nele. Calvino disse sobre este magnífico versículo do Salmo 91, que o crente faz mais do que simplesmente tomar Deus como sua fortaleza. Deus se aproxima de Deus de forma familiar, de forma intensamente pessoal, confiando nas suas promessas. Dias maus, irmãos, podemos dizer com toda certeza, dias maus não tornam uma pessoa verdadeiramente piedosa. Dias maus, na realidade, servem para a condenação dos ímpios, mas dias maus, meus irmãos, servem, no caso dos salvos, para aperfeiçoá-los. Tornam um crente mais piedoso, no sentido de exercitar a sua vida piedosa, caso de verdadeiros crentes. Toda piedade verdadeira é uma reação ao conhecimento de Deus. É uma reação ao verdadeiro conhecimento da palavra neles. Uma reação às suas promessas. O Salmo 23 tem exatamente também esta mesma ideia. Meus irmãos, o conhecimento de Deus a piedade é uma reação ao conhecimento que a pessoa tem de Deus em qualquer período. Onde ele chama no Salmo 23, o salmista ali, Davi, chama o Senhor de o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Tanto nos dias em que há águas, em que ele é conduzido por dias bons, dias de refrigério e águas tranquilas, mas também quando há um vale da sombra da morte, pelo qual ele teria que passar. No Salmo 91 nós temos a mesma verdade. No Salmo 91,
que aquele conhecimento de Deus lhe dá sombra. O Senhor cumpre as suas promessas, cumpre a sua imensa graça prometida aos seus através da sua palavra, que é pavês e escudo, como asas cobrindo os seus. O Salmo 121 nos mostra então como é necessário, quão excelente, quão precioso é que o crente verdadeiro exercite-se em piedade em todo o tempo. Vamos para a segunda lição, que é uma das mais preciosas também e mais consoladoras do Salmo 121. É que Deus nos livra os seus dos perigos da jornada. Aliás, Deus livra os seus não dos perigos da jornada, perdoe-me. Deus não livra os seus dos perigos na jornada. Deus dos perigos da jornada, mas em meio aos perigos em que esta jornada, meus irmãos, os envolve. Deus não livra os seus dos perigos da jornada, mas em meio a estes perigos. Dias quentes demais, como diz o Salmo 121, e noites escuras também demais. A natureza criada está sob a condição da queda. Mas estes meios não serão utilizados por aqueles a quem tudo pertence. Estes meios não serão usados por aquele que é Senhor sobre todas as coisas para destruir e retirar os salvos da condição da graça a que eles foram chamados. Ele é o Criador tanto do sol quanto da lua. Ele é o Criador dos dias maus. Ele é o Criador também das noites muito escuras. Só para nós lembrarmos o verso 2. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, o dia e a noite também. Deus é o Senhor dos vários momentos. Deus é o Senhor dos momentos que não podem afetar-nos sem a sua divina permissão. E a prova disto é interessante que a palavra utilizada aqui no Salmo 121, no versículo 6. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Molestar aqui, no hebraico, vem de naká. Naká, em hebraico, é golpe. É o dano causado por um golpe. Dias maus, dias quentes demais e noites escuras demais nos ensinam que não há momentos, nem há circunstâncias que Deus não esteja operando naqueles que lhe pertencem, em sua jornada até se encontrarem com Ele. Quando todos os dias terminarão, até o último dia não haverá um golpe. Deus não utilizará esses dias como um golpe de juízo sobre eles, mas esses dias serão utilizados para o seu aperfeiçoamento como resultado, não como resultado da sua ira, mas da sua graça, que estará sempre junto a eles. Meus irmãos, eu quero lembrar aos irmãos que havia um texto maravilhoso durante o período do puritanismo, entre os grandes teólogos e crentes puritanos do século XVII e XVIII. Havia no século XVII um puritano chamado John Flavel, que escreveu um texto maravilhoso, profundamente consolador. Ele escreveu o livro The Mystery of Providence, o mistério da providência. O mistério da providência. Há um trechinho de John Flavel ali que eu queria destacar, em que ele diz que o crente às vezes tem problema com a providência sem entender por trás o verdadeiro rosto de Deus. Que às vezes a providência pode se mostrar carrancuda, rosto franzido, mas ele diz que por trás há o coração repleto do amor de Deus, enquanto o rosto da providência pode estar todo franzido. John Flavel ensinava que quando o cristão se dá conta, como diz o Filipenses capítulo 4, verso 5, que o Senhor está perto,
então ele verá todas as coisas da perspectiva adequada. Então, veja sempre, como um crente em Cristo Jesus, que o Senhor ainda está operando, mas Ele está operando com a sua soberania e sua sabedoria, que pode produzir profundo efeito da graça, mesmo em dias muito quentes e noites muito escuras, mas sempre nos protegendo de todo o mal. Eu quero considerar ainda mais uma lição, irmãos e amigos, a terceira e última. Jamais haverá um momento em que a suprema graça protetora e fortalecedora faltará aos que pertencem ao povo de Deus, ao povo da aliança. Eu tenho a mais firme convicção de que nós não podemos penetrar nos decretos misteriosos que Deus determinou na eternidade, todas as coisas que haverão, todas as coisas que ainda ocorrerão conosco, que haverão de acontecer. Não nos é dito como será o dia de amanhã, nem o dia de hoje. Não nos é dito o que acontecerá à noite, com as várias noites que ainda teremos pela frente. Não nos é dito que perigos ainda passaremos, que temores nos assaltarão e baterão às nossas portas. Estes decretos pertencem tão somente a Deus. Mas creio firmemente também, e graças a Deus por isto, e meus irmãos queridos, creio firmemente que nós podemos, pela sua vontade decretiva, não conhecer nada, mas creio que pela sua vontade preceptiva, que é a revelação da sua palavra, podemos lembrar-nos exatamente disto, de uma coisa, que se nós fazemos parte do seu povo, se estamos em Cristo pela fé, se Ele é a nossa vida e a nossa justiça, que Ele sempre estará ao nosso lado. Como uma sombra, que muitas vezes nem percebemos que está ali, e uma sombra protetora, e uma força e um poder misteriosos, sempre ao nosso lado, mantendo-nos com o seu amor eterno. Glória a Deus por isso. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Aquela sombra estará ali. Só os verdadeiros crentes podem discernir isto, pelo Espírito Santo. Quanto isto nos escapa? Que aquela sombra está ali, que aquelas promessas são fiéis, e de que aquele poder nos erguerá e multiplicará nossas forças quando nós pensarmos que não conseguiremos avançar, e nos tornará mais fortes do que a força de jovens, e voaremos mais alto do que asas como de águias, e não nos cansaremos, e as forças se nos retornarão. Como um crente verdadeiro, conclamo você esta noite, cresça em piedade, e você crescerá em segurança. Crescerá na certeza de que estas coisas estão operando na sua direção. Terá discernimento que a graça sempre está perto. A graça está perto de nós. Deus não quer meramente livrar-nos dos incômodos e problemas desta vida. Romanos capítulo 5, verso 2 em diante, diz que nós não apenas devemos nos gloriar na esperança do nosso chamamento em Cristo, mas devemos nos gloriar nas próprias tribulações que aperfeiçoam este mesmo chamamento. Deus não quer apenas livrar-nos meramente dos incômodos e problemas. Deus quer ser glorificado com uma fé verdadeira, que persevere, que avance, que está sob a sua graça e confia nela. E Ele sempre livrará os seus para que Ele seja glorificado, para que assim seja sempre. Confie no Senhor em tudo o que está passando. Confie no Senhor de tal maneira que, ao invés de retroceder, você avance mais ainda quando as noites forem mais escuras e os dias forem mais quentes. Porque o Senhor é quem te guarda. Que Deus seja exaltado.
Que Deus seja engrandecido na vida daqueles que chamados pelo Evangelho perseveram nas suas promessas e no conhecimento dele aplicado à sua vida, pelo Espírito Santo. Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos. Oremos ao Senhor. Ó Senhor nosso Deus, ó Deus Altíssimo, Senhor que criou os mais altos céus, o céu dos céus, Senhor soberano, sobre todas as coisas, que fez o céu e a terra e tudo que neles há. A Ti pertence a honra, a glória e o louvor, Senhor. A Ti pertence, ó Deus eterno, também, ó Deus, os dias mais quentes, mais ensolarados. Ó Pai amado, a Ti pertencem também, Senhor, as noites escuras das nossas almas, Senhor. A Ti confiamos todas as coisas, Senhor. Te pedimos isto tão somente, Senhor. Que todos aqueles que têm sido chamados por Ti sejam aperfeiçoados pela Tua palavra, Senhor. Porque embora jamais nós possamos compreender tudo o que tenhamos que passar nas peregrinações desta vida, ajuda-nos a vermos, Senhor, a Tua verdade, ó Pai eterno, e o poder da verdade operando em nós com as Tuas promessas santas, Senhor. Ajuda-nos a vermos a nós mesmos, Senhor, confessando e dizendo a Ti, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Abençoa-nos, Senhor, com o crescimento da vida piedosa entre os que são Teus, Senhor. Só os que Te pertencem podem ser mais piedosos em todo o tempo, Senhor, porque eles habitam nos Teus esconderijos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, a professarmos a Ti com confiança na Tua palavra, de que a Tua obra está sendo realizada em nós, Senhor. E nenhum dos que são Teus, Senhor, haverá de ficar pelo caminho, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem guarda o Seu povo. O Senhor é como uma sombra à nossa direita. Senhor nosso Deus, Tu sustentas os Teus eleitos, Senhor. Que a Tua santa e poderosa palavra, ó Pai eterno, possa dar discernimento a cada um de nós, mesmo que os tempos e as estações, ó Pai eterno, não sejam os mesmos, não sejam dias tranquilos, não sejam dias bons, ó Senhor nosso Deus, mas dias de perigo, dias em que nós não compreendemos, Senhor. Mas obrigado, Senhor, por Tua graça sempre presente. Obrigado porque Tu nunca te afastarás do Teu povo, Senhor. E nós Te gloriamos, Te bendizemos e abençoa-nos, Senhor, a professarmos, Senhor, diante de todas as pessoas, ó Pai eterno, que nós temos o Senhor ao nosso lado. Que a Tua sombra protetora está à nossa direita, sempre nos fortalecendo para a Tua honra e glória. Abençoa-nos, sermos firmes e fiéis no nosso testemunho neste mundo, Senhor. Em o nome santo de Jesus, que Tu sejas exaltado, Pai amado. Amém, Senhor.